Com muita alegria, eu estou aqui hoje com vocês na noite de hoje, nessa casa que eu frequento, igual vocês. Então, mais uma oportunidade de poder conversar com vocês sobre um assunto que muito nos preocupa, que é a questão da educação dos nossos filhos, do ponto de vista aí do Espiritismo. Então, nesta noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas questões que eu separei, relacionando essa tarefa, essa missão dos pais de educar o filho segundo a nossa doutrina espírita, destacando o quanto isso está diferente e mudado de quando a gente era criança. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora e fizessem um esforço aí na memória. Eu sei que a plateia é bastante jovem, então nós vamos voltar aí 1, 2, talvez 3 décadas nessa nossa encarnação e vamos lembrar da nossa infância. Então, agora, todos vocês aí lembrando desse período, do que vocês brincavam, do que vocês gostavam, o que vocês comiam, o cheiro do bolo da avó, da sopa da mãe, a escola, a primeira professora. E como que era tão gostoso, tão bom, e como que é prazeroso lembrar essa época. E como às vezes a gente não se dá conta do quanto rápido isso passou e nós chegamos até a nossa idade atual. E agora eu queria que vocês fizessem um esforço enorme para lembrar do pai, da mãe, de quem cuidava de vocês, de quem era responsável por vocês. Como que era quando vocês sabiam facilmente quando não era para fazer alguma coisa, ou quando vocês estavam fazendo alguma coisa errada, que o pai e a mãe era só uma olhadinha, né? Uma erguida de sobrancelha. Precisava falar para vocês alguma coisa? Não, né? E hoje, isso mudou? Vocês têm observado isso? Quem tem filhos pequenos, quem tem netos, vizinhos, quem trabalha com criança, na rua, quando a gente sai para passear, vocês têm observado esse mesmo comportamento? Sim ou não? Alguma coisa mudou? Muita, né? Está muito diferente, não está? E vocês às vezes não se perguntam assim, se fosse o meu pai, se fosse isso com a minha mãe, como que seria? Com a minha mãe você não faria isso, com o meu pai você não teria, né? Isso não passa pela cabeça de vocês? E aí a gente não percebe que as pessoas, nós, né? Mas mesmo quem não tem criança diretamente na família, ligada, como que as pessoas estão com dificuldade nesse assunto? Vocês concordam comigo ou não? Estou falando alguma coisa que não é real. A gente está ou não com dificuldade nisso? Bastante, né? Então, eu queria conversar com vocês hoje um pouco sobre isso. Algumas coisas para a gente pensar e ver como que a gente pode melhorar, porque essas crianças são espíritos encarnados que vieram, né, também para evoluir como a gente e precisam de uma ajuda muito especial na infância, principalmente nos primeiros 7 anos de vida do espírito encarnado, porque é nesse período que nós estamos mais susceptíveis a receber esses ensinamentos. Então, para a gente começar, a gente teria que pensar na educação integral desse ser humano, desse espírito encarnado. E aí a gente tem 3
grandes núcleos ou 3 instituições que juntas vão ser responsáveis por essa educação integral. Que seria as escolas, os centros espíritas, no nosso caso, e em outra religião, né, de acordo com a religião que a pessoa segue, e o lar, a família. Então, essas 3 instituições, esses 3 grandes núcleos, eles têm funções diferentes e complementares. E uma não consegue fazer o papel da outra. Ela consegue complementar. A gente precisa das 3. Então, a escola, a principal função da escola, qual que é? A formação intelectual, cultural, dos conhecimentos. Vocês já pensaram? Não é difícil, às vezes, ajudar o filho na tarefa? A gente não lembra mais daquele conteúdo, que a gente esqueceu, ou que na nossa época não estudava aquele assunto. Vocês já pensaram, se vocês tivessem que ensinar todos os conteúdos de todas as áreas da escola em casa, com tudo que vocês têm para fazer, ainda fazer o papel da escola? Vocês acham que seria possível? Não, né? Seria bem difícil. O lar, a família, é o quê? A formação dos bons hábitos, dos bons sentimentos, a formação moral. Então, essa é a função da família. Os valores que são importantes para a família. E, no nosso caso, os centros espíritas, onde vai acontecer a evangelização, onde eles vão receber a instrução moral e evangélica e os fundamentos do espiritismo. Desde quando? Desde a mais tenra idade. Aqui no Kardec, desde bebês. Não é isso? Aqui a gente já tem evangelização desde os bebês. Tá? Então, esses 3 núcleos, eles completariam essa educação integral. O que hoje a gente observa é um tentando delegar muitas vezes para o outro. Né? Então, quando o pai, não sei se o pai ou vocês foram alguma vez o pai ou a mãe chamado na escola, por algum problema com a professora, mas a minha mãe falava assim para a gente: se me chamarem na escola, vocês se preparem, né, quando eu chegar. E uma vez a gente foi chamada na diretoria, e aí eu, né, fiquei assim muito mal, porque, né, eu ia ter que falar isso para minha mãe. E, na verdade, eles nunca chamavam os alunos que não tinham problemas. Eles chamavam só os alunos que tinham algum problema. E, nesse dia, eles resolveram chamar aqueles que eles queriam, né, fazer algum tipo de elogio, de estímulo. Então, foram, né, os alunos que não tinham problemas e a gente quase, né, morreu do coração, porque ir para a diretoria era uma coisa muito complicada. Hoje, muitas vezes, eu trabalho com escola de periferia. A gente chama o pai na escola, e vocês podem ter certeza, quando a escola chamar vocês, é porque ela já esgotou todas as possibilidades que ela conseguia fazer sozinha. E aí ela está precisando da ajuda da família. E muitas vezes a gente ouve assim: das 7 às 5, o problema é seu, você tem que resolver aí. Não me chame. Né? Ou, meu filho não está fazendo isso que você está falando que ele está fazendo. O meu filho não faz isso em casa. Né? Então, a gente precisa ver a escola, enquanto família, né, como parceira. É o mesmo time. Qual é o time? O filho de vocês, a criança. Então, a gente precisa cada um assumir seu papel e jogar no mesmo time. Bom, e aí, para a gente conversar, então, sobre a criança terceirizada, hoje a gente ouve falar muito em terceirização, né, em todos os setores. Isso está acontecendo com a criança. A gente vai falar um pouco melhor por quê. O valor do aplauso, do elogio, que também é muito importante, e às vezes a gente se esquece de elogiar
também o filho. A importância da brincadeira. A brincadeira é importante para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento cognitivo, da parte intelectual, da inteligência. E como hoje a brincadeira está perdendo lugar para a tecnologia, né? E o que eles estão deixando de aprender, deixando de brincar. Então, brincadeira é coisa séria. Jovens fora do crime, quando a gente pensa na importância do adulto significativo aí para a criança, para ela não ir para esse outro lado aí na adolescência. E o último, talvez o mais difícil, a importância de falar não. A importância dos limites. Então, olha lá, criança terceirizada. A quem cabe a responsabilidade de cuidar dos filhos? A família. Mas hoje a gente tem muitas famílias que a mãe trabalha fora. Muitas vezes a mãe que sustenta, né? O pai está desempregado e a mãe que sustenta, ela precisa trabalhar fora. E a gente acaba terceirizando essa educação. Então, muitas crianças hoje com 4 meses entram na escola às 7 da manhã e saem às 17. Ficam 10 horas dentro da escola. Ou a criança vai na escola num período e no outro período ela faz uma série de outras atividades ou fica com uma outra pessoa que cuida, com a babá, porque a família está trabalhando. Né? Então, até que ponto a gente precisa trabalhar todo esse tempo e a gente está terceirizando essa educação. Eu não estou falando aqui que a gente não precisa trabalhar fora. Tá? Eu também trabalho 8 horas por dia fora, às vezes um pouco mais quando precisa, mas a gente precisa pensar sobre isso. Então, olha lá, a mãe no mercado de trabalho, ela precisa terceirizar os cuidados e educação dos seus filhos. Aí eu trouxe uma reflexão do Dr. José Martins Filho, que é um professor da Faculdade de Medicina, foi reitor da Unicamp, que ele fala assim: pais, assumam os seus filhos. Não os passem a terceiros. Lembra-lhes ainda que devem amá-los, protegê-los, dando-lhes carinho e atenção, para que cresçam física e psicologicamente sadios. Então, isso é muito sério. Quando a gente tem filho, a gente precisa pensar o que a gente está fazendo com essa missão, que a gente pode não lembrar, mas que a gente assumiu. Né? Então, o que a gente precisa fazer diante disso? A gente precisa parar e pensar de tempos em tempos. Por exemplo, eu realmente preciso trabalhar esse tanto para comprar uma casa? Tudo bem, é importante ter uma casa, mas aí eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero isso. E o tempo que eu estou ficando trabalhando e não estou vendo meus filhos crescer, é uma necessidade real mesmo? Eu preciso disso? Né? Avaliar a motivação que mantém os pais longe dos filhos por tantas horas. Eu passo o dia todo longe. Quando eu chego, eu converso com meu filho, eu pergunto como foi o dia dele, eu vejo a tarefa, ou eu quero que ele pare de falar porque eu quero ouvir o jornal, eu quero descansar, eu quero ler, eu quero ver novela. O que eu estou fazendo? Verificar se aquilo pelo qual lutam, se justifica do ponto de vista espiritual. Então, aquilo que eu estou buscando, ficando tanto tempo fora do meu lar, longe da minha família, é importante do ponto de vista espiritual? Então, eu preciso refletir. Né? Porque, às vezes, eu estou trabalhando em outros períodos, em 3 períodos, eu estou pegando serviço extra, eu estou pegando freelance, eu estou fazendo outras coisas, e aí eu também estou gastando mais, eu também estou comprando num supermercado mais caro porque eu não consigo tempo para ir no mais barato, e aí eu estou fazendo outras dívidas, e eu estou trabalhando mais, mas eu estou gastando mais. Então, isso vai compensar? Claro que isso é uma análise muito pessoal e particular, mas a gente precisa refletir. Quais são os verdadeiros valores que devemos cultivar
a fim de ascendermos espiritualmente. Em relação aos meus filhos, eu estou cuidando desses valores? Quando a gente sai, a gente vai em um restaurante, as pessoas estão conversando com os filhos, como era antigamente? Vocês lembram quando vocês faziam pamonha? Reunia toda a família e passava o dia todo fazendo pamonha? E o objetivo principal não era aquela interação, onde a gente via quem que era que estava com problema, aí os mais velhos tentavam ajudar, tentavam organizar, os costumes das gerações iam sendo passados. Vocês lembram disso? Isso a gente vê hoje. Muitas vezes está a família sentada no restaurante, cada um no seu celular, sem interagir, sem conversar. Então, também não adianta passar o dia todo junto com o filho e não conversar com o filho, não brincar com o filho, não. Né? Então, a gente precisa pensar quais são os verdadeiros valores que a gente precisa cultivar. E a gente não nasceu numa família por acaso. Vocês já viram isso dentro do Espiritismo. A gente nasceu na família que a gente precisava para que a gente pudesse refazer trajetórias mal feitas em vidas passadas e avançar. Reajustes para a gente progredir. E mesmo que as circunstâncias obriguem a terceirizar os cuidados da criança, a educação ético-moral deveria ser o objetivo primeiro dos pais. Então, mesmo que o meu filho passe o dia todo na escola, ou eu passe o dia todo longe dele, eu tenho um período do dia, talvez menos, mas aí eu tenho o final de semana. Então, eu preciso me organizar, porque a educação ético-moral é meu objetivo principal aí. E eu preciso fazer. O segundo assunto, o valor do aplauso, a construção da autoestima. A autoestima, ela não vem com a criança. A criança vai construir isso. A partir do quê? A partir do que falam para ela. Então, sabe aquela história de comparar os irmãos? Não é legal. Porque nós todos somos muito diferentes. Mesmo tendo a mesma educação, o mesmo lar, a mesma orientação. Então, muitas vezes a gente observa, a família fala assim, esse daqui é uma graça, não me dá trabalho. Vai bem na escola, faz as tarefas, obediente, arruma o quarto. Agora, esse aqui não adianta falar, não quer saber de nada, não estuda. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente faz essas comparações dentro de casa, não faz? E muitas vezes a gente não colabora para essa autoestima. Então, a gente precisa ver o que esse que tem mais dificuldade, em alguma coisa ele é bom, em alguma coisa ele se destaca. E estimulá-lo por meio disso. Então, eu preciso descobrir. Então, olha lá, na infância, a criança não possui capacidade de se autoanalisar. O julgamento que faz acerca de si mesma provém dos adultos que convivem, do que falam para ela que ela é. Nasce daí a autoestima, o sentimento que nos faz gostar ou não do nosso jeito de ser. Fruto de julgamentos que fazem a nosso próprio respeito, os quais incorporamos como se fossem nossos. Será que a autoestima é importante para o espírito conseguir evoluir? O que vocês acham? Vão pensando aí nessa pergunta. A gente vai voltar. Então, olha lá. Para ter a construção de uma autoestima positiva, o adulto deve aproveitar as oportunidades reais oferecidas pela criança ao fazer algo de bom, para lhe fazer entender que agiu corretamente, deixando clara a satisfação que ele tem com isso. Então, o adulto pode criar situações favoráveis para que a criança possa demonstrar isso. Por exemplo, jogos, brincadeiras, desafios, atividades artísticas, brincadeiras inventadas que vão aproximar pais e filhos. Então, não é que a gente não deve usar a tecnologia, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a tecnologia que era algo para se aproximar, ela está fazendo a gente se distanciar.
Então, olha lá, a criança vai se sentindo estimulada e vai ganhando autoconfiança. Então, alguns exemplos que você pode aproveitar. Quando ela vem te mostrar um passinho da dança que ela aprendeu, quando ele vem te mostrar com a bola, né, a embaixadinha, o chutinho lá, o malabarismo que ele conseguiu fazer, o desenho que coloriu, a boa ação que realizou, o boletim escolar. Então, são tudo cenas, né, fatos cotidianos que a gente pode aproveitar para elogiar as crianças e para que ela ganhe autoconfiança. Olha lá esse quadro que interessante. O que as pesquisas nos mostram? Do lado esquerdo, quem tem uma autoestima elevada, e do lado direito, quem não tem. Tá? Então, olha o que acontece com quem tem uma autoestima elevada. Autoconfiança, tem iniciativa, aumentam a tolerância à frustração, a lidar com o não, né, quando não conseguem alguma coisa, aumentam a capacidade de autossuperação, têm maior determinação e são mais persistentes. Agora, olha quem tem uma autoestima baixa. Pode gerar comportamento delinquente, pode, tá? Não é que vai necessariamente ser. Pode levar a atitudes de não enfrentamento, podem chegar à autodestruição. Vocês acham que esses jovens, adolescentes, que têm hoje em dia ficado cada vez mais comum, né? A prática da tentativa, e muitas vezes eles conseguem do suicídio, vocês acham que está relacionado à autoestima elevada ou abaixa? Abaixa, né? Então, quem vai ter mais condições de conseguir avançar na sua evolução? Quem consegue lidar melhor com a frustração, quem consegue ser mais persistente, mais determinado, ter iniciativa, confiar, ou quem deixa de enfrentar as coisas, ou quem pode ter comportamento delinquente. Quem tem uma autoestima mais elevada ou quem tem uma autoestima mais baixa? Mais elevada. Não é isso? Então, olha a nossa responsabilidade, que às vezes a gente não percebe, quando a gente... não adianta também só não criticar. A gente também precisa elogiar. A gente também precisa estimular. Né? Tem uma atitude muito comum que a gente observa dos pais, né, quando eles vêm falar do filho na escola, e muitas vezes eles falam assim, tinha que ser você, né? É você sempre fazendo isso, porque você... E aí a criança acaba incorporando aquele rótulo que ela não consegue, que ela só faz coisa errada, que ela não dá para aquilo mesmo, e aí isso não vai ajudar na autoestima e nessa construção da autoestima na infância. Então, é muito importante aí o aplauso, o elogio. Olha lá, Jesus é bem claro ao colocar lado a lado o dever de amar ao próximo e amar a si mesmo, fazendo-os preceder pelo dever de amar a Deus, nosso Pai e Criador. A autoestima alta é um caminho para a evolução espiritual e nunca para o culto ao egoísmo. Então, a gente precisa pensar e valorizar e estimular essa construção da autoestima nos nossos filhos. O terceiro, a brincadeira é coisa séria. Então, eu coloquei aí para vocês questões 379, 380 e a 385 do Livro dos Espíritos, onde eles tratam, né, desse assunto. Olha lá que interessante. O espírito age de acordo com o instrumento que dispõe. E nos anos iniciais, a criança ainda não desenvolveu plenamente a inteligência, estando aguardando que se lhe amadureça a razão. Se vocês forem pesquisar isso nos meios científicos, vocês vão ver que a medicina, a neurologia, a psicologia, a pedagogia, todas têm comprovações científicas sobre isso. A brincadeira faz bem ao espírito. A infância tem outra utilidade. Olha que interessante. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus mais pendores. Então, a brincadeira é importante. Agora, uma citação da Lúcia Moisés, que é uma pedagoga, que escreve
trabalha com educação e ela faz um paralelo bem interessante do espiritismo com a educação. Tem várias obras aí dela, inclusive aqui na nossa livraria, na biblioteca. E quem quiser se aprofundar, é uma autora bem bacana para ler aí do ponto de vista espírita. E a linguagem dela é bem acessível, ela escreve muitos capítulos curtos, então é um livro que dá para você, não precisa ler na sequência, você pode ler no que te interessa mais e depois para frente, para trás. Olha o que ela coloca. Considerando que a brincadeira é, por excelência, um meio de aprendizagem da criança e que essa atividade, se bem orientada, pode conduzir ao desenvolvimento moral, aí estaria uma excelente maneira de se conseguir essa reforma de caráter e repressão de maus pendores que nos falam os benfeitores espirituais. Olha que interessante. Quando a gente vai brincar, quando a gente é criança, a gente não tem que se submeter às regras da brincadeira, porque senão não deixam a gente brincar e a gente não consegue brincar. Então, a gente não vive numa sociedade de regras. Nós, que estamos encarnados no Brasil, costumamos respeitar as regras. É uma dificuldade que a gente tem. Né? Então, isso começa lá na infância. Quando eu começo a brincadeira com regra, a brincar, a ter que negociar, a ter que conversar, a ter que respeitar a vez do outro, eu estou desenvolvendo isso. Então, olha que importante. Importância da atividade lúdica para o desenvolvimento infantil. Toda brincadeira tem regras, ou a criança aceita a regra, ou ela está fora da brincadeira. Brincar dá prazer para a criança, então ela se submete às regras, mesmo que ela não goste das regras. Brincadeiras com regras vão favorecer o desenvolvimento moral da criança e vai favorecer a internalização e o acatamento das regras. Então, olha como que é importante a brincadeira aí na infância. Quando vocês brincavam na infância de vocês, que vocês tinham irmãos menores, né, ou parentes menores, não tinham aquelas crianças que não conseguiam seguir a regra e atrapalhava a brincadeira, os menores? E aí a gente deixava, né, não queria que eles brincassem, a mãe falava assim, olha, se o fulano não brincar, ninguém brinca. E aí a gente usava uma expressão assim, ele é copo de leite. Vocês lembram disso? O que era o copo de leite? Era aquele que ele estava ali, porque senão a gente não podia brincar. Então, por exemplo, estava jogando futebol. O que o copo de leite queria fazer? Ele não entendia a regra. Ele queria fazer gol. Então, ele fazia gol nos dois lados. Né? Então, para ele não conseguia entender com 4 anos, 5 anos, que ele só podia fazer gol naquela regra. É um processo dessa construção, né, da regra. Mas a mãe, muito sábia, queria que todos brincassem. Então, quando a gente determinava que aquele não valia, onde ele fizesse o gol, não valia gol para ninguém, mas ele estava no meio da brincadeira. Até que ele começava a entender a regra e passava a seguir a regra. Vocês devem se lembrar dessa passagem aí na infância de vocês. Principalmente se vocês brincaram bastante na rua, aí, né? Nas brincadeiras de rua, que hoje a gente não vê mais. Quando a criança segue a regra para poder ser aceita pelo grupo que está exercitando o controle da vontade e da renúncia. Então, ela está trabalhando com vontade e com renúncia. Renúncia é importante para a evolução espiritual? Sim, né, gente? Muito importante. Então, quando eu me submeto à regra, quando eu aceito a regra, quando eu respeito a regra, eu estou trabalhando com isso. Aprende a controlar as frustrações, o que é importante para a vida em sociedade. Por quê? Porque eu não vou ganhar todas as brincadeiras. E aí eu preciso lidar com a frustração, eu preciso lidar com esse não. E pela brincadeira eu vou aprender isso. Está em jogo o princípio da reciprocidade. Eu faço para o outro e o outro faz para mim. A criança se dirige do egoísmo para o altruísmo. Lição de tolerância ao próximo. E os adultos devem valorizar as brincadeiras de criança e evitar que fiquem a maior parte do tempo somente em videogames e internet. Então, cenas como essa, dos adultos pulando corda com a criança, é comum a gente observar hoje? Não, né? Então, muitas vezes, a gente acaba dando o nosso celular para o filho, porque a gente quer ter um minuto de calma, de tranquilidade. Quando a gente dá o celular na mão do filho, ou o tablet, ou o videogame, ele deixa a gente em paz, não deixa?
Só que muitas vezes a gente não sabe nem com quem que ele está falando ou o que ele está fazendo. Então, isso é muito sério. E se nessas brincadeiras, com o grupo, com o outro, eu vou aprender tudo isso, eu vou exercitar os valores, o respeito à regra, a vivência em sociedade, a renúncia. Se eu não estou brincando e estou sozinho no meu quarto, na internet, vocês percebem? Eu estou deixando de vivenciar tudo isso. E nós estamos responsáveis por educar esse espírito encarnado na nossa família como nosso filho. E nós vamos ter que responder por isso. Inclusive, a gente já tem um problema sério hoje de obesidade infantil, porque as crianças não estão correndo, não estão pulando, não estão subindo, descendo, como antigamente. Elas estão ficando deitadas e sentadas o tempo todo com a tecnologia. Não estou falando para vocês não usarem tecnologia. Todo mundo gosta de tecnologia. E é importante. Mas a gente precisa saber dosar. O que vê, quanto tempo vê e como que usa. O outro assunto aí, jovens fora do crime. Quarto assunto. E começa com uma pergunta. Como é que eu vou encarar minha mãe se ela souber que eu entrei para o crime? Ou se ela souber que eu estou usando drogas? Se ela souber que eu fiz uma coisa errada? Então, quando chega nesse momento que as crianças, né, podem seguir esse outro caminho, dependendo de como isso foi construído anteriormente, ela vai ter possibilidade de fazer essa reflexão. E o que é muito importante nesse momento? O que a gente chama, em psicologia, do outro significativo. Daquele adulto, que não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe, pode ser o padrinho, a madrinha, o irmão mais velho, uma vizinha, a professora. Aquele outro adulto que é importante para a criança e que é o modelo. E que a criança não quer decepcioná-lo. Então, esse adulto, ele também tem um papel importante aí nessa educação. Então, é importante ter figuras familiares que sejam vistas como uma referência moral para o jovem. Então, eles vão aprender muito mais observando as nossas atitudes de adulto do que o que a gente fala para eles fazerem ou não fazerem. Então, as atitudes são muito importantes. Então, sempre a gente tem aquele que é um exemplo na família, não tem? E as crianças vão se espelhar nesse exemplo. Pode ser alguém que o jovem respeite, tenha vergonha de decepcionar, um outro significativo, um tio, uma madrinha, um irmão mais velho, uma avó. E na casa espírita, os educadores, os evangelizadores também têm esse papel aí de serem modelos. E aí a gente precisa prestar atenção, porque se a gente tem esse papel para uma criança, a gente não pode decepcioná-la. A gente precisa tomar bastante cuidado, porque ela está se espelhando aí na gente. Então, é importante assumir esse papel. Aí eu trouxe do capítulo 17 do Evangelho, aponta que Deus inquirirá aqueles que dispõem de alguma autoridade. Então, vamos perguntar aí para a gente, que uso fizeste dessa autoridade? Já que você era importante para essa criança, o que você fez desse significado que você tinha para ela? Em que você contribuiu? Qual mal você evitou? Porque também não adianta não fazer mal, mas também não adianta não ajudar. Que progresso facultaste? Então, isso é muito sério. E muitas vezes a gente não tem filho, mas a gente tem um monte de criança que está ao nosso redor e que indiretamente também a gente pode fazer alguma coisa por elas. Fiste forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Então, olha como isso é muito importante. E aí, uma citação da Lúcia Moisés, no livro Nas Mãos Amigas dos Pais. Conscientes, pois, de nossas limitações, queremos afirmar que fazer de cada criança, de cada jovem que nos elege como um ser significativo, um homem de bem,
mais do que um desafio, deveria ser uma das nossas razões de existir. Então, também passa a ser uma missão muito importante. Fazer com que essa criança se torne aí um adulto de bem, um adulto no caminho do bem. E, por fim, a importância dos limites. Na Fonte Viva, no livro Fonte Viva, na lição 157, Emmanuel nos coloca a importância das atitudes e dos exemplos que servirão aí nesse processo. Olha só, lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos. Avisos e correções em tempo oportuno, de vez em que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, muitas vezes eu falo assim para a criança, para o meu filho: olha, não pode mentir. Porque mentir é feio, porque mentir Deus não vai gostar, porque não vão acreditar em você. E aí tece uma série de observações por que não deve mentir. Aí toca o celular, né? E o pai pede para a mãe atender, ou para o próprio filho, né? E fala assim: se for fulano, fala que eu não estou. Ou fala que eu estou tomando banho. E muitas vezes a criança, ingenuamente, pega o celular e fala assim: olha, alô, oi, meu pai mandou falar que ele está tomando banho. Né? E por que ele fala, se ele mandou falar, né? Ou meu pai mandou falar que ele não está, o que é pior ainda, né? Se ele não está, como que ele mandou falar? Porque se ele está tomando banho, ele pode ter gritado que estava tomando banho. Mandou falar que não está, né? E a criança não percebe, porque ainda ela não faz essa relação. Se ele mandou falar, como que ele não está? Né? Se ele não pode atender, como que ele... E não percebe que ela está entregando o próprio pai. E aí fica na cabeça dela o quê? Mas espera aí, pode ou não pode mentir? Porque meu pai, que é meu herói, né, ou minha mãe, falou que não pode mentir. Mas agora ele está e mandou eu falar que ele não está. Então, pode ou não pode? E aí, isso vai dando um exemplo, né, de uma forma negativa aí para a criança. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses nossos exemplos. Tarefas dos pais conscientes, então, quais seriam? Ter atitudes éticas, corretas, aliadas aos bons exemplos. A gente precisa evitar ao máximo discutir na frente dos filhos. E às vezes a gente não consegue, né? Está no nervoso do momento e a gente não consegue. Então a gente precisa evitar ao máximo situações de discussão, de xingamentos, né? E de outras coisas. Auxiliar a criança a guardar no coração as sementes do bem. Então, mostrar para crianças coisas, né, atitudes positivas que vão fazê-la entender a importância de se praticar o bem. Cercar a criança de cuidados. Esses dias eu recebi ontem, pelo WhatsApp, uns quadros, uns desenhos de afogamento por conta do celular. Vocês chegaram a ver isso? Afogamento mesmo em piscina. O que está muito comum, que quem me mandou isso foi uma médica, que está acontecendo chegando no hospital. Crianças que caíram na piscina e afogaram, né? Chegaram, e muitas não sobrevivem. Se sobrevivem, tem uma série de comprometimentos, porque os pais estavam distraídos no celular e não perceberam, e as crianças, né, caíram na piscina. Então, o acidente de cair na piscina sem o celular já acontecia. E agora está tendo uma onda muito grande desse acidente. Então, eles estão alertando com essas campanhas. Vocês não receberam, vocês vão receber essa campanha pelo WhatsApp. Então, a criança tem que tomar muito cuidado. Quanto menor a criança, mais risco, e risco que a gente às vezes não se dá conta, ela corre.
Né? Por exemplo, o fio do carregador do celular na tomada sem o celular. Se um bebê colocar aquilo na boca, né, pode passar para o outro plano mais cedo. E já aconteceu isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e são coisas que a gente não percebe. Então, quem tem criança em casa, principalmente se for menor de 3 anos, tem que estar o tempo todo muito ligado, muito de olho, cercar a criança de cuidados. Dar avisos e providenciar correção diante dos erros. A gente também precisa falar quando está errado, a gente também precisa corrigir. Claro que sem violência, a gente não vai voltar à palmatória, né, como era nos tempos antigos, mas a gente precisa corrigir, ela precisa saber que está errado, ela precisa ter uma consequência para o ato dela. Ajudar a criança a enfrentar problemas é uma maneira de se chegar a um amanhã mais equilibrado. É preciso ensinar ao filho a ter limites nas suas ambições, a medir consequências e a seguir regras. Então, aquele pai que passa a mão na cabeça do filho, que defende o filho, que fala que o filho está sempre certo, ele não está contribuindo para isso. Ele está contribuindo de uma forma negativa. Usar o diálogo, tentar achar o meio termo. Isso não é difícil, gente. Isso é muito difícil. Principalmente na adolescência. E hoje, eles não aceitam simples não, igual a gente aceitava os nossos pais. Vocês têm que falar uma série de argumentos por que não. Então, esse diálogo é muito difícil. Só que muitas vezes a gente confunde, a gente quer ser amiguinho do filho. E o Mário Sérgio Cortella, vocês já devem ter ouvido falar, aquele filósofo que sempre está nas redes sociais e que é bem renomado, ele fala que a gente não tem que ser amigo, colega do filho de escola. A gente é o pai, né? A gente é a mãe, a gente precisa exercer, né, esse papel. E tem coisas que o filho não vai gostar. E vai ficar com raiva de vocês, mas que são necessárias. Por exemplo, alguém de vocês deixou de dar a vacina da paralisia infantil porque a criança ia chorar, porque ia doer? Não, né? Por quê? Porque vocês sabiam que mesmo doendo, ela era necessária para a criança não ter paralisia infantil. É importante considerar que há ali um espírito que chegou àquela família para ser auxiliado na sua jornada evolutiva. E aí a pergunta 383 do Livro dos Espíritos: será que é útil, gente, passar pela infância? Qual a utilidade de passar pela infância para o espírito? Olha a resposta. O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período, dos 7 primeiros anos da infância, às impressões que recebem e podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então, é um período que a gente não pode perder tempo. E aí, a indicação de leitura para quem quiser conhecer a Lúcia Moisés. Esses aspectos foram tirados dessa obra, Nas Mãos Amigas dos Pais, um olhar da educação espírita sobre temas atuais. Ela fala de muitos outros temas, tem mais de 40, 50 temas aí. Eu tirei 5 para a gente poder conversar. E aí, para a gente encerrar, nós estamos num momento de transição planetária, não é isso? Vocês já ouviram falar disso. A Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações, né, e vai ser um mundo de regeneração. Então, há um tempo, já encarnaram, já estão encarnando aqui espíritos que vão contribuir nesse progresso, nessa evolução. E eles vão passar pela infância. Então, vocês já devem ter percebido que essas novas gerações, elas são mais espertas, mais inteligentes, mais precoces, mas também se viciam com mais facilidade, precisam de adultos emocionalmente bem para lidar com elas. E olha como que essa missão fica muito mais séria do que já é. Porque nós estamos responsáveis por esses espíritos que vão contribuir para essa evolução. Então, se a gente deixar de fazer esse trabalho, né, olha a responsabilidade que a gente está deixando para trás. A gente precisa prestar muita atenção. Então, mesmo quem não tem filho, os filhos já cresceram, já tem netos, mas sempre a gente tem uma criança que passa pela gente, mesmo que esteja
num único segundo. E sempre é possível, na maioria das vezes, a gente contribuir com um olhar, um sorriso, um afeto, escutar o que ela tem para falar, né, com uma atitude. Então, como que é importante que todas as crianças que passem pela vida de vocês, mesmo não aí no papel de filho, que a gente possa contribuir, mesmo que muito pouco, para que essas crianças consigam construir isso na infância e consigam ter mais possibilidade de sucesso nessa evolução espiritual, nessa encarnação. Então, que todos vocês aí possam ajudar nesse processo. Muito obrigada e muita paz.